Como nós temos o terceiro domingo de celebração de ceia, então precisamos remir o tempo do culto matutino para podermos depois ainda aproveitarmos em aula de escola dominical. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, capítulo 5, eu quero que você separe com seus olhos o verso 16. Gálatas 5:16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos ler a uma só voz, bem forte, com clareza, essa ordem maravilhosa dada pelo Senhor através de Paulo à sua igreja. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos ler? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Podem se assentar. Nós continuamos a adorar e bendizer com alegria ao Senhor pelo nosso cinquentenário, como Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Nunca vamos esquecer que a nossa história vem de mais tempo, desde que foi plantado o Evangelho na nossa cidade. E nós temos um legado, irmãos, nós temos uma história. A história de alguém marca a sua vida e faz com que a sua experiência aponte para uma direção. A nossa experiência é com o único Deus verdadeiro, que nos salvou e continua a salvar pessoas. E do mesmo modo, Deus fez isso aos irmãos da Galácia. Se vocês lembrarem, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele começou a plantar lá na região sul da província romana, que envolve as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Atos 13 e 14 falam isso. Na sua primeira viagem missionária, é que ele plantou, foi instrumento de Deus para plantar essas igrejas e chegou na região da Galácia. E Paulo, então, depois de um certo tempo, escreve de maneira urgente, porém muito pastoral, para esses irmãos, para lembrá-los do legado que o Evangelho deixou no coração deles. Os Gálatas, amados, estavam sendo perturbados por falsos mestres. Nada diferente dos nossos dias. As épocas mudam, mas sempre tem falsos ensinadores, falsos crentes. Sempre isso perturbou o cristianismo. No caso deles, lá na Galácia, eram judaizantes que afirmavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário fazer mais. O que seria o a mais? Guardar a lei mosaica, inclusive a circuncisão. Só Jesus não era suficiente, e os irmãos da Galácia estavam se perdendo, o seu legado, a sua história ali, claro, eles não tinham 50 anos quando Paulo escreveu a carta, mas eles tinham sim o conhecimento do mesmo evangelho que nós temos. E aí Paulo escreve com clareza doutrinária, com paixão pastoral, defendendo aquela doutrina preciosa para nós, a justificação pela fé. Mas, além disso, ele foi ensiná-los, relembrá-los sobre a liberdade cristã no espírito, fazendo contraste com aquele legalismo que ameaçava corromper o evangelho da graça que eles tinham recebido. Muito bem, o centro dessa carta é o início do capítulo 5. Se você lembrar o verso de número 1, é aquele verso impactante: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui vem o ponto, um dos centros dessa carta. E dentro disso vem o nosso texto, nesse mesmo capítulo de Gálatas 5, o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne, da nossa vontade. Bom, amados, a nossa série nessas manhãs de junho, em comemoração ao nosso cinquentenário, é uma história para a glória de Deus. E o tema dessa mensagem, utilizando Gálatas 5,16, é vivendo a glória de Deus. Nós já temos uma história passada, e agora o nosso ver a glória de Deus.
Você pode colocar dentro desse tema, eu vivo a glória de Deus, vivendo para essa glória, para glorificar ao Senhor, isso mesmo. Então, vamos tentar dividir as duas partes principais desse verso 16. Vamos ler de novo para ficar decorado. Gálatas 5,16. Digo... Eu creio que mesmo em português fica claro que é uma ordem. É um imperativo. E era isso mesmo a urgência pastoral que Paulo queria que os gálatas entendessem. E nós mais ainda. Na altura do nosso legado de 50 anos como IPB, nós precisamos mesmo demonstrar uma vivência, algo prático da glória de Deus em nós. O que essa glória do Senhor tem feito em nós? Então vamos lá, andai em espírito. O andai aqui está nessa ordem, nesse imperativo, e é uma ordem contínua. Não se trata de um evento isolado, mas de um modo de vida contínuo e progressivo. Eu devo andar em espírito, ou no espírito. É claro que aqui é o Espírito Santo de Deus, não é o espírito humano, não é dentro da nossa vontade ou desejo. A ênfase é que a vida cristã, ela não é conduzida pela carne. Não é a nossa natureza pecaminosa mais que manda em nós. É incrível isso, porque você vai lembrar que algumas vezes você tropeça. Mas isso é exceção, não é mais a regra para o povo redimido. Não é algo que o homem inicia sozinho, é uma vida movida e sustentada pelo Espírito Santo de Deus, isto é, pela presença ativa e transformadora do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em você. Eu não sei como é que muitas pessoas, crentes de outros lugares, ficam acusando a nossa igreja de sorveteriana, ou porque nós não cremos no Espírito. Gente, não era mais fácil perguntar para nós, o que vocês creem? Em vez de ficar deduzindo, vem aqui para a nossa igreja. Acho que tem medo que se vier para cá não vai mais embora. Deve ser isso. Vem aqui que você vai ouvir a palavra e você vai ver que o Espírito Santo de Deus atua em nós, atua para a glória dele, atua para nos santificar. Andai no Espírito. Aqui não é uma sugestão mística, né? Andai no Espírito. Não. Tem gente que acha que é isso. Não, amados. É esse o ponto de viver a glória de Deus. É uma obediência prática. Nós pegamos a palavra, nós lemos a palavra, entendemos a palavra e vivemos a palavra. É simples e poderosamente assim. Por isso é uma obediência prática, resultado dessa nova realidade de sermos salvos. Fomos feitos vivos pelo Espírito, agora devemos andar como filhos da luz. Andar no Espírito é deixar que a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito, governe todas as áreas da vida. Na sua vida é assim? Você realmente está preocupado em fazer a vontade de Deus? Você pega seus sonhos, planos e desejos e submete à vontade do Senhor? Você questiona a sua caminhada para ver se glorifica a Deus? Isso é precioso. Isso é coisa de crente, de cristão verdadeiro. Nós não temos um adendo. Deus não é uma parte da nossa vida, não. Todas as esferas da nossa vida são governadas pela palavra aplicada pelo Espírito. Na mente, nas nossas emoções, nas nossas decisões, meus queridos. Então, como é que nós fazemos isso na prática? Como vivemos para a glória de Deus? Aplique o como andar no Espírito assim. Cultive a mente de Cristo. Paulo fala algo semelhante para os irmãos filipenses, que nós devemos, por meio da palavra, ter a mente de Cristo. Fazer aquilo que agrada a Deus. Jesus disse, o meu comer e o meu beber, a minha vida, a essência da minha vida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós sabemos e sempre vamos repetir. Amados, o meu sonho, por mais que pareça absurdo, é que todas as vezes que alguém pergunte para você, você lê e medita nas Escrituras todo dia, você vai responder sim, como todo dia eu tenho que trabalhar, como todo dia, ou quase todo dia, tem um boleto para pagar. Como
quase todo dia, eu tomo, mesmo no frio, um banhozinho. Porque ninguém merece, né? Tem que, cheirinho fica meio, tem que tomar um banho. Todo dia eu me alimento. Então, todo dia eu leio a palavra. E o Espírito usa a palavra para me transformar. É assim que eu cultivo a mente de Cristo. Eu oro, em segundo lugar, buscando a comunhão com o Espírito. Andar no Espírito exige dependência consciente e oração constante. O orai sem cessar de Paulo para os Tessalonicenses significa isso. Eu ponho a palavra na minha mente e eu, ao longo do dia, eu falo com Deus, eu clamo a Ele, eu agradeço a Ele e eu tenho os momentos particulares de busca no Espírito em oração. Em terceiro lugar, andar no Espírito é submeter nossos desejos, decisões e ações à vontade dEle. É isso, na prática. Será que a gente precisa perguntar, como é que eu submeto minha vontade à vontade de Deus? Ué, é simples, pergunte, isso que eu quero fazer, isso que eu estou pensando, essa ideia, esse lazer, esse projeto, seja lá o que for, vai me aproximar de Deus? Sabe o que é incrível? O Espírito Santo de Deus responde para você. E tem vezes que ele grita nos nossos ouvidos. Tem algumas ideias, pensamentos, vontades, palavras, que o Espírito Santo diz assim, não! Ei, está pensando o quê? Você é meu. Outras vezes ele diz, isso, servo bom e fiel, faça assim. Nós sabemos. Isso é andar no Espírito. E por fim, busque o fruto do Espírito. Não só dons ou emoções, o fruto é evidência. Você vê no próprio capítulo 5 de Gálatas, dos versos 22 a 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí a gente fica pensando, nossa, mas eu acho que eu não tenho. Você tem. Eu tenho esse fruto? Tem. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no crente. Então pode se esforçar em ter domínio próprio, em benignidade, em fidelidade. Olha o verso 24 de Gálatas 5. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pronto. O obstáculo que impedia de vivermos no Espírito era isso. Nossas paixões carnais dominando o nosso coração. E agora? Agora em Cristo, você se aproxima mais de Deus, você de fato está com Ele e Ele vai moldando você. E essa tem que ser a evidência, esse fruto. Busque o fruto do Espírito. A segunda parte do nosso texto de Gálatas 5,16 é a mais intensa. Jamais satisfareis os desejos da carne. Se você ler, mesmo na nossa tradução no português, Gálatas 5,16, é uma conclusão. Preste atenção. Paulo dá ordem. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. São duas partes, mas essa letra E aqui, a forma como foi escrito, dá a ideia de que será algo imediato, ou por consequência, se eu ando no Espírito, eu não posso satisfazer mais os desejos da minha carne. Eu não posso ser um crente com vida dupla. Não tem como, não dá. Ou eu sou perdido mesmo e continuo indo para o inferno, ou eu vejo santidade e transformações progressivas na minha vida e eu fico mais perto do Senhor. Não existe isso. Não tem como eu tenho certeza da salvação e continuo satisfazendo o que eu quero, mesmo sendo contra a palavra de Deus. Não existe isso. Mas e se você descobre que você só está satisfazendo a vontade do seu coração? Você está ouvindo isso agora? Você está entendendo isso agora? Olha como Deus é misericordioso. Ele quer que você confesse seu pecado e no poder dele abandone isso e siga para Cristo. Andar no Espírito tem como resultado jamais satisfazer os desejos da carne. O que Paulo está dizendo? Que desejos são esses? São desejos ardentes, anseios, cobiças. É interessante que no Novo Testamento quase sempre tem sentido negativo. É a inclinação do coração humana
a autossatisfação. O coração humano, aliás, deseja essa idolatria de eu preciso fazer o que eu quero. Isso é meu. Então o texto mostra esse antagonismo entre carne, nossa vontade, e o Espírito de Deus. A carne deseja o que é contrário ao Senhor. O Espírito nos conduz à vontade de Deus. Esse é o sobrenatural do Senhor. É isso, nós vivemos só o sobrenatural. Essa manhã de domingo, que você acordou no frio, foi tomar aquele banho quente depois de sair do box, hein? Misericórdia. Não é mesmo se você tem aqueles roupão que chama, né? Que você põe. Eu preciso arranjar um desses, se quiser me presentear. Deve ser, né, no frio, quentinho, sei lá. Você acordou, você tomou café, alguns fazem isso, e veio para a igreja. Aí você vai dizer, isso é fácil. Não, isso é obra sobrenatural. Tem um bando de gente que está aí, ou virou a noite perdendo-se em baladas, festas inúteis, ou estão dormindo. Eu vou cuidar de mim. Está indo para o inferno, não está cuidando de nada. Você não. Deus falou, eu vou para a igreja. Pegou seu menino pequenininho, olhou para ele, tadinho nada, vamos para a igreja, menino. Você mais idoso fala, mas está tão frio, e você veio. Você não entende que isso é sobrenatural? Você ir contra a sua vontade? A nossa vontade é ficar querendo nos satisfazer. Queridos, é exatamente essas e outras questões muito maiores que mostram não mais satisfazermos os desejos da carne. Agora, presta atenção. Paulo coloca, jamais satisfareis o desejo da carne. Esse jamais satisfareis é muito interessante. Eu preciso mostrar um pouquinho do texto original. É uma dupla negação enfática em grego. É assim, não é para satisfazer os desejos da sua vontade. Então você pode traduzir como, de modo nenhum, você vai satisfazer ou completar o que deseja o seu coração. Como eu disse, essa construção enfática, ela é segura. Quem anda no Espírito, de fato, não vive sob o domínio da carne. Aí você já vai pensar, porque brasileiro, né, nós pensamos, espera aí, não viver no domínio da carne, isso é perfeição. Não é. Quando você for perfeito, você estará na glória eterna. Quando você não mais estiver pecando de jeito nenhum, você está no céu. Não, você está aqui. O que o texto está nos ensinando é que verdadeiramente o domínio, sempre querer pecar, não está mais no nosso coração, na nossa mente. Há um conflito, mas não escravidão. O crente vive num campo de batalha interior, mas a chave da vitória não está na lei, mas na habitação do Espírito. Só Ele pode mortificar os desejos da carne, e você se satisfaz em Jesus Cristo. É isso que é de Deus. Você não se satisfaz com as coisas aqui da terra. Você não vai dizer, eu preciso realizar sonhos para eu ser feliz. Não. Talvez muitos dos seus sonhos não serão realizados. E aí? E aí que Cristo é a minha satisfação. Então aplique isso para a sua vida. Como não satisfazer os desejos da carne? Reconheça a carne como inimigo real e ativo. Aliás, é 5,17 que fala, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então reconheça, sua vontade pecaminosa é seu inimigo. A vida cristã é uma guerra espiritual, a carne deseja o oposto do Espírito. A negação do pecado começa pelo reconhecimento do pecado. Isso está errado na minha vida. Confesso e deixo no poder desse Espírito. Segunda coisa, mortifique os desejos pecaminosos. Paulo fala isso para os colossenses e para os romanos, exatamente a mesma intenção. Não é apenas resistir. Mate o pecado com as armas da graça. Nós sabemos todo o caminho que nos leva a pecar. Eu nunca conheci nenhum crente que, mesmo que nunca tenha pensado assim, analisando como você chegou nesse pecado.
Aí ele vai imaginando, olha, primeiro eu estava meio fraco na fé, olhei o que não devia, pensei o que não tinha que pensar, não coloquei em prática a vontade de Deus, foi aí que eu pequei. Nós todos sabemos o caminho do nosso pecado, então mate o desejo com as armas da graça. Não é esse pensamento, não é esse caminho. Ou quando eu fico meio desanimado, desesperado, ali a brecha para pecar. Opa, naquele momento eu vou me fortalecer com o Senhor, com a comunhão com a igreja, com oração com a palavra. Isso exige disciplina, irmãos. Sermos regrados, arrependimento diário e vigilância. E por fim, fuja das ocasiões da carne. Fuja mesmo. Decisões práticas. Limites no seu celular e na internet. Cuidado com os relacionamentos. Cuide do seu lazer quando você acha que você está bem, relaxado, e ali talvez fique relaxado a sua vontade de servir ao Senhor. Por isso, queridos, uma igreja como a nossa, de 50 anos, ela não pode se acomodar. Nós não temos desculpa para isso. Não temos. Nós temos que fugir de todo o mundanismo. Busque apoio, então, na comunidade da fé. Quando você chega em Gálatas 6, na sequência, verso 1 e 2, fala de irmãos que podem falhar. Os outros vão lá ajudá-lo, corrigindo com espírito de brandura, levando as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Busque a igreja. Sim, vir à igreja, ter comunhão e amizades intencionais, propositais, com outros crentes, é a sua rede de proteção, entenda isso. Alimente-se, por fim, das coisas do Espírito. Se você semeia para a carne, para a sua vontade, você vai colher corrupção. Mas se você semeia para o Espírito, vai colher vida eterna. Da onde tiramos isso? Da carta aos Gálatas. O capítulo 6, verso 8, fala exatamente isso. É assim que a gente vive a glória de Deus e vive para a glória de Deus. Quando cantarmos o hino 299, fortalece a tua igreja, para celebrarmos a ceia, lembre-se disso. O Senhor nos salvou para vivermos numa batalha que é segura a nossa vitória. Então não tenha medo, não desanime. Não ache assim, não, essa vida tem coisa melhor. Não existe fora de Deus nada abençoador, tranquilo, pacífico, edificante. Não existe, não há alternativa, não há opção. Então, viva a glória de Deus. Nossa igreja foi marcada com isso. Nós não podemos dizer que aqui ninguém sabe o que está fazendo, nós sabemos. Nós sabemos o que Deus fez em nós, o que Ele está fazendo agora e para onde vamos. Essa igreja, de modo algum, quem entra nela, mesmo se sair, nunca vai poder dizer, eu não sei o que eles fazem. Nós sabemos o que fazemos. Nós buscamos viver para a glória de Deus. Amém.